Capítulo 35. Agora, quase 40 anos depois, sento-me aqui e revejo aquela noite com o presidente, como o momento em que todas as vozes doloridas dentro de mim silenciaram. Desde o dia em que eu deixara Ioroidô, nada fizera senão me preocupar, porque cada giro na roda da vida colocava mais um obstáculo em meu caminho. E, naturalmente, a preocupação e a luta tinham tornado a vida sempre tão vívida e real para mim. Quando lutamos rio acima contra a corrente, cada lugarzinho onde podemos apoiar os pés assume um caráter de urgência. Mas depois que o presidente se tornou meu Dana, a vida se suavizou e ficou muito mais agradável. Comecei a me sentir como uma árvore, cujas raízes, enfim, penetravam o solo rico e úmido, bem abaixo da superfície. Eu nunca antes pensara em mim mesma como mais afortunada do que outras, mas agora eu era. Embora deva dizer que só depois de viver longo tempo num estado de contentamento, pude olhar para trás e admitir quanto minha vida fora desolada. Estou certa de que, de outro modo, jamais poderia ter contado minha história. Acho que ninguém pode falar da dor enquanto ainda a sofre. Na tarde em que o presidente e eu bebemos saquê juntos, numa cerimônia na casa de Chai Chirique, algo singular aconteceu. Não sei porquê, mas enquanto eu bebericava da menor das 3 tigelas que usamos, deixei o saquê correr pela minha língua e uma gotinha saiu do canto de minha boca. Eu usava um kimono preto de 5 camadas, com um dragão tramado em ouro e vermelho em torno da bainha até minhas coxas. Lembro-me de ter observado a gota cair em meu braço e rolar pela seda preta de minha coxa até parar nos densos fios prateados dos dentes do dragão. Sei que a maior parte das geishas diria que era mau agouro eu ter derramado saquê, mas para mim, aquela gotinha de umidade que escorreu como uma lágrima parecia quase contar a história de minha vida. Ela tombara pelo espaço vazio, sem qualquer controle sobre seu destino. Rolara ao longo da trilha de seda e, de alguma forma, repousara nos dentes daquele dragão. Pensei nas pétalas que eu jogara no rio Camo, diante da oficina do senhor Arashino, imaginando que talvez chegassem até o presidente. Parecia-me agora que, afinal, de algum modo, tinham chegado. Nas tolas esperanças que eu tanto nutrira desde a infância, eu sempre imaginara que, se me tornasse amante do presidente, minha vida seria perfeita. É uma ideia infantil, mas eu a levara comigo mesmo quando adulta. Devia ter sido mais sábia. Quantas vezes eu já tivera a dolorosa lição de que, embora possamos desejar que a lasca de madeira seja tirada de nossa carne, ela deixa uma cicatriz que não desaparece. Banindo o Nobu de minha vida para sempre, eu não apenas perdera a sua amizade, mas acabei me banindo de Gion. A razão é simples, e eu devia ter sabido de antemão que isso aconteceria. Um homem que ganhou um prêmio antes cobiçado por seu amigo enfrenta uma escolha difícil. Ou esconde seu prêmio onde o amigo jamais o verá, ou perde a amizade. Era esse o problema central que surgira entre Abóbora e mim. Nossa amizade nunca se refizera depois de minha adoção. Assim, embora as negociações do presidente com mamãe para se tornar meu Dana se arrastassem por vários meses, no fim concordaram em que eu não trabalharia mais como geisha. Eu não era a primeira geisha a deixar Gion. Além daquelas que fugiam, algumas se casavam e partiam como esposas.
Outras se recolhiam para instalar casas de chá ou okiás próprias. Mas em meu caso, eu estava presa num meio termo singular. O presidente queria que eu saísse de Guion para que Nobu não me visse, mas não iria se casar comigo, pois já era casado. Provavelmente a solução perfeita e a que o presidente propôs teria sido estabelecer-me com minha própria casa de chá ou estalagem, que Nobu jamais visitaria. Mas mamãe não queria me deixar sair da Okiá. Minha relação com o presidente já não lhe traria mais lucros se eu deixasse de ser membro da família Nita, entende? Por isso, no fim, o presidente concordou em pagar a Okiá uma soma considerável todos os meses, com a condição de que mamãe me deixasse encerrar minha carreira. Continuei a viver na Okiá, como fizera por tantos anos, mas não ia mais à escola de manhã nem fazia a ronda por Guion para festas especiais e naturalmente não entretinha mais ninguém à noite. Como eu quisera me tornar geisha apenas para conseguir a afeição do presidente, não deveria sentir nenhuma perda por me afastar de Guion. Mas com os anos eu cultivara muitas amizades, não apenas com outras geishas, mas com muitos dos homens que conhecera. Não fui banida da companhia de outras mulheres, apenas porque cessara de entreter, mas porque a maior parte das mulheres que ganhavam a vida em Guion tinha pouco tempo para uma vida social. Muitas vezes eu sentia inveja ao ver duas geishas correndo para o seu próximo compromisso, rindo por algo que acontecera no último. Não as invejava pela incerteza de suas vidas, mas pela sensação de promessa da qual podia lembrar muito bem, de que a noite à minha frente contivesse algum prazer um pouco malicioso. Eu via Mamerra com frequência. Tomávamos chá juntas várias vezes por semana, levando em conta tudo o que ela fizera por mim desde minha infância e o papel especial que tivera em minha vida, por causa do presidente. Você pode imaginar quanto eu me sentia em débito com ela. Um dia, em uma loja, vi uma pintura em seda do século XVIII, mostrando uma mulher ensinando caligrafia a uma jovem. A mestra tinha um refinado rosto oval e observava sua aluna com tal benevolência que me fez pensar imediatamente em Mamerra e comprei o quadro como presente para ela. Na tarde chuvosa em que ela o pendurou na parede de seu modesto apartamento, escutei o tráfego que zunia pela Avenida Higashi-Oji. Com uma terrível sensação de perda, lembrei-me de seu apartamento elegante de tempos atrás e do agradável som de água correndo pela cascatinha do Shirakawa. O próprio Guion me parecera uma bela peça de tecido antigo, mas tantas coisas tinham mudado agora. O apartamento simples de um quarto de Mamerra tinha cor de chá velho e cheirava as poções herbáceas da farmácia chinesa do andar de baixo, tanto que os próprios kimonos dela por vezes emanavam aquele vago odor medicinal. Depois de pendurar a pintura à tinta na parede e admirá-la por algum tempo, ela voltou para junto da mesa. Sentou-se com as mãos em torno da taça de chá fumegante, olhando-a como se esperasse encontrar ali palavras que estivesse buscando. Fiquei surpresa ao ver que os tendões de sua mão começavam a aparecer por causa da idade. Finalmente, com um traço de tristeza, ela disse: "Como é curioso que o futuro nos reserva. Tome cuidado, Sayuri, para nunca esperar demais dele." Sei que ela estava certa. Nos anos seguintes, teria sido mais fácil para mim se não continuasse acreditando que Nobu um dia me perdoaria. Por fim, tive de desistir de perguntar a Mamerra
se ele quisera saber de mim. Doía demais vê-la suspirar e lançar-me um longo olhar triste, como se dissesse que lamentava muito que eu ainda tivesse esperanças. Na primavera, depois de eu me tornar sua amante, o presidente comprou uma luxuosa casa no nordeste de Kyoto e a chamou de Eishin-an, Retiro da Verdade Próspera. Era para os convidados da companhia, mas na verdade o presidente a usava mais que todos. Era onde ele e eu nos encontrávamos para passarmos a noite juntos 3 ou 4 vezes por semana, às vezes até mais. Em seus dias mais ocupados, ele chegava tão tarde que só queria mergulhar num banho quente, enquanto eu falava com ele e depois adormecer. Mas, na maior parte das noites, ele chegava ao pôr do sol, ou logo depois e jantava. Enquanto conversávamos, ouvíamos os criados acenderem as lanternas no jardim. Logo que chegava, o presidente costumava conversar algum tempo sobre seu dia de trabalho. Podia me falar de problemas com um novo produto ou sobre um acidente de tráfego envolvendo uma carga de peças, coisas assim. Naturalmente, eu ficava feliz sentada ali escutando, mas compreendia que o presidente não me contava estas coisas por querer que eu as soubesse. Ele as estava clareando em sua própria mente, como quem tira água de um balde. Assim eu escutava com atenção não suas palavras, mas o tom de sua voz, porque assim como o som fica mais forte quando o balde vai se esvaziando, a voz do presidente se acalmava ao falar. Quando chegava o momento certo, eu mudava de assunto e logo estávamos falando de algo não tão sério quanto o trabalho, mas, sobretudo, como o que lhe acontecera naquela manhã, a caminho do trabalho, ou sobre um filme que tínhamos visto algumas noites antes na Eishin-an, ou talvez eu lhe contasse alguma história engraçada que eu ouvira de Mamerá, que algumas noites vinha ter conosco. Seja como for, esse simples processo de primeiro esvaziar a mente dele e então fazê-lo relaxar com uma conversa amena, tinha o mesmo efeito que a água tem numa toalha que secou ao sol. Logo que ele chegava, eu lavava suas mãos com um pano quente e os seus dedos estavam rígidos como gravetos. Depois que falávamos algum tempo, se dobravam de forma suave, como se ele estivesse adormecido. Eu esperava que isso fosse a minha vida, entreter o presidente de noite e me ocupar como pudesse durante o dia. Mas, no outono de 1952, acompanhei o presidente em sua segunda viagem aos Estados Unidos. Ele já fora no inverno anterior e nenhuma experiência de sua vida antes o impressionara tanto. Disse que pela primeira vez havia compreendido o verdadeiro sentido da prosperidade. Nessa época, a maioria dos japoneses tinha luz elétrica apenas durante algumas horas por dia, por exemplo, mas nas cidades americanas ela estava presente o dia inteiro. Enquanto nós, em Kyoto, nos alegrávamos porque o chão de nossa nova estação de trens era de concreto em vez da antiquada madeira, o chão das estações de trem americanas eram de sólido mármore. Até em pequenas cidades americanas, os cinemas eram imponentes como o nosso Teatro Nacional, disse ele, e os banheiros públicos por toda parte eram imaculadamente limpos. O que mais o surpreendera era que toda a família nos Estados Unidos tinha uma geladeira que podia ser comprada com o que um trabalhador médio ganhava em apenas um mês de trabalho. No Japão, um trabalhador precisava do salário de 15 meses para comprar uma coisa dessas, e poucas famílias as possuíam. Seja como for, como eu disse,
O presidente me permitiu acompanhá-lo em sua segunda viagem à América. Viajei sozinha de trem para Tóquio e lá voamos juntos para o Havaí, onde passamos dias maravilhosos. O presidente me comprou um traje de banho, meu primeiro, e eu me sentava na praia com ele usando cabelos soltos nos ombros, como todas as outras mulheres ao meu redor. Por mais estranho que soe, o Havaí me lembrava a Mami. Fiquei preocupada com a possibilidade de que o presidente pensasse o mesmo, mas ele nada comentou. Do Havaí continuamos até Los Angeles e depois Nova York. Eu nada sabia dos Estados Unidos, exceto o que vira em filmes. Acho que no fundo, antes disso não acreditava que os grandes edifícios de Nova York fossem reais. E quando me instalei em meu quarto no Hotel Waldorf Astoria e olhei pela janela para as montanhas de edifícios ao meu redor e para as ruas limpas abaixo, tive a sensação de estar vendo um mundo em que tudo era possível. Confesso que esperara me sentir como um bebê que fora tirado de sua mãe, pois nunca antes deixara o Japão. Nem podia imaginar que um ambiente tão estranho como Nova York fosse qualquer coisa senão assustador. Talvez o entusiasmo do presidente me ajudasse a ter tamanha boa vontade com relação àquela visita. Ele pegara outro quarto para si, que usava em geral para negócios, mas todas as noites vinha ficar comigo na suíte que reservara. Seguidamente eu acordava naquela cama estranha e me virava para vê-lo ali no escuro, sentado numa cadeira junto da janela, abrindo a cortina e olhando para a Park Avenue lá embaixo. Certa vez, pelas 2 da manhã, ele me pegou pela mão e me levou até a janela para ver um jovem casal, vestido como se tivesse vindo de um baile, beijando-se debaixo do poste da esquina. Nos 3 anos seguintes, viajei mais 2 vezes com o presidente para os Estados Unidos. Enquanto ele realizava seus negócios durante o dia, minha criada e eu visitávamos museus e restaurantes, e até um espetáculo de balé que achei incrivelmente belo. Por mais estranho que soe, um dos poucos restaurantes japoneses que conseguimos encontrar em Nova York agora era dirigido por um maître que eu conhecera bem em Guion antes da guerra. Durante o almoço, certa tarde, acabei na sua sala particular, nos fundos, entretendo vários homens que não via fazia anos. O vice-presidente da Nippon Telephone Telegraph, o novo cônsul japonês que antes fora prefeito de Kobe, um professor de ciência política da Universidade de Kyoto. Era quase como ter voltado a Guion mais uma vez. No verão de 1956, o presidente, que tinha 2 filhas com sua esposa, mas nenhum filho, arranjou que sua filha mais velha se casasse com um homem chamado Nishioka Minoru. A intenção do presidente era que o senhor Nishioka assumisse o sobrenome Iwamura e se tornasse seu herdeiro. Mas na última hora, o senhor Nishioka mudou de ideia e informou o presidente de que não queria mais realizar o casamento. Era um jovem muito temperamental, mas na visão do presidente muito brilhante. Por 1 semana ou mais ele ficou muito aborrecido e falava bruscamente com os criados e comigo sem a menor provocação. Eu nunca o vira tão perturbado. Ninguém me disse por que Nishioka Minoru mudara de ideia. Mas não era preciso. Durante o verão anterior, o fundador de uma das maiores companhias de seguros do Japão demitira seu filho como presidente e entregara a firma para um homem muito mais jovem, o filho ilegítimo que tivera com uma geisha de Tóquio.
Isso foi naquela época um grande escândalo. Coisas desse tipo haviam acontecido antes no Japão, mas em geral em escala muito menor, em lojas de kimonos ou de doces. Esse tipo de negócio de família. O diretor da companhia de seguros descreveu seu primogênito nos jornais como um jovem sério, cujos talentos infelizmente não podem ser comparados com. E nomeou seu filho ilegítimo, sem dar qualquer indicação de sua relação. Mas não fazia diferença, todo mundo logo soube da verdade. Agora, se você imaginar que Nishioka Minoru, depois de ter concordado em se tornar herdeiro do presidente, tivesse descoberto alguma informação nova, por exemplo, que o presidente há pouco tempo gerara um filho ilegítimo, bem, estou certa de que nesse caso a relutância dele em cumprir o casamento parece bastante compreensível. Todo mundo sabia que o presidente lamentava não ter um filho homem e era profundamente ligado às duas filhas. Havia alguma razão para pensar que não ficaria igualmente ligado a um filho ilegítimo, talvez o bastante para mudar de ideia antes da morte e entregar-lhe a companhia que tinha construído? Quanto à questão de eu ter ou não dado à luz um filho do presidente, se eu tivesse, na certa relutaria em falar muito sobre ele, com medo de que sua identidade se tornasse pública. Isso não seria do interesse de ninguém. Naturalmente, o melhor será eu não comentar nada. Tenho certeza de que você vai entender. Mais ou menos uma semana depois da mudança de atitude de Nishioka Minoru, decidi levantar com o presidente um assunto muito delicado. Estávamos na Eishin-an, depois do jantar, sentados na varanda que dava para o jardim de musgo. O presidente estava pensativo e não falara uma palavra desde que fora servido o jantar. Eu já mencionei a Dana-sama, comentei, que ultimamente tenho tido a mais estranha sensação. Lancei-lhe um olhar, mas ele não mostrou sinal de sequer estar escutando. Fico pensando na casa de chá e xerique, continuei, e começo a perceber quanto me faz falta entreter pessoas. O presidente comeu uma colherada do seu sorvete. Depois largou a colher no prato. Naturalmente, nunca poderei voltar a Guion para trabalhar, sei disso. Mas fico pensando, Dana-sama, não haverá em Nova York lugar para uma pequena casa de chá? Não sei do que você está falando, disse ele. Você não tem motivos para querer deixar o Japão. Políticos e empresários japoneses estão aparecendo em Nova York nestes dias, tanto quanto tartarugas saltando numa lagoa, disse eu. A maioria são homens que conheço há anos. É verdade que deixar o Japão seria uma mudança muito brusca. Mas levando em conta que Dana-sama vai passar cada vez mais do seu tempo nos Estados Unidos, eu sabia que era verdade, porque ele já me dissera do seu plano de abrir lá uma filial de sua companhia. Não estou com vontade de falar nisso agora, Sayuri, começou ele. Acho que pretendia dizer algo mais, mas eu continuei, como se não o tivesse ouvido. Dizem que uma criança criada entre duas culturas muitas vezes passa dificuldades. Então, naturalmente, uma mãe que se muda com o filho para um lugar como os Estados Unidos seria sábia em torná-los seu lar permanente. Sayuri, o que quer dizer, continuei, que uma mulher que fizesse tal escolha provavelmente nunca mais traria seu filho de volta ao Japão. A essa altura,
O presidente devia ter entendido o que eu sugeria, que eu tirasse do Japão o único obstáculo para ele adotar Nishioka Minoru como herdeiro. Por um momento ele pareceu perplexo. Depois, talvez, quando se formou em sua cabeça a imagem da minha partida, seu mau humor se desfez como um ovo partido, e do canto de seu olho saiu uma única lágrima, que ele apagou, piscando rapidamente como se espantasse uma mosca. Em agosto do mesmo ano, me mudei para a cidade de Nova York, para estabelecer minha pequena casa de chá para empresários e políticos japoneses em viagem pelos Estados Unidos. Mamãe tentou assegurar que qualquer negócio que eu iniciasse em Nova York seria uma extensão da Okiya Nita, mas o presidente se recusou a ponderar esta possibilidade. Mamãe teve poder sobre mim enquanto eu permaneci em Gion, mas quando parti, rompi meus laços com ela. O presidente lhe mandou 2 de seus contadores para se certificar de que mamãe me desse até o último iene que eu merecia. Não vou fingir que não senti medo há tantos anos passados, quando a porta do meu apartamento aqui no Waldorf Towers se fechou atrás de mim pela primeira vez. Mas Nova York é uma cidade excitante. Logo eu me sentia pelo menos tão em casa aqui quanto em Gion. Na verdade, em retrospecto, as memórias das muitas longas semanas que passei aqui com o presidente tornaram minha vida de alguma forma ainda mais rica do que era no Japão. Minha pequena casa de chá, no segundo andar de um antigo clube na Quinta Avenida, teve desde o começo um sucesso modesto. Várias geishas vieram de Gion trabalhar comigo e até Mamerá de vez em quando me visita. Hoje em dia, eu mesma só vou até lá quando algum amigo próximo ou velho conhecido vem à cidade. Passo meu tempo de várias outras maneiras. De manhã, seguidamente, participo de um grupo de escritores e artistas japoneses para estudar temas de interesse, como música, poesia ou, durante um mês inteiro, a história de Nova York. Almoço quase todos os dias com amigos. De tarde, me ajoelho diante de minha mesa de maquiagem para me preparar para alguma festa, às vezes aqui mesmo, em meu apartamento. Quando levanto a cobertura de brocado de meu espelho, não posso evitar a lembrança do odor leitoso da maquiagem branca que tanto usei em Gion. Gostaria muito de voltar para lá de visita, mas por outro lado, penso que me perturbaria ver todas as mudanças. Quando amigos trazem fotos de suas viagens a Kyoto, muitas vezes penso que Gion se desgastou como um jardim mal cuidado, cada vez mais invadido pelas ervas daninhas. Depois da morte de mamãe, há muitos anos, por exemplo, a Okianita foi derrubada e substituída por um pequeno edifício de concreto que aloja uma livraria no térreo e 2 apartamentos em cima. 800 geishas trabalhavam em Gion quando lá cheguei. Hoje, há menos de 60, com apenas meia dúzia de aprendizes, e o número diminui a cada dia. Na última visita do presidente a Nova York, demos um passeio pela Central Park. Por acaso falávamos do passado. E quando chegamos a um caminho entre pinheiros, de repente o presidente parou. Falara muitas vezes nos pinheiros que ladeavam a rua, no bairro de Osaka onde ele nascera. Observando-o, entendi que ele estava pensando nisso. Segurava a bengala com suas 2 frágeis mãos, de olhos fechados, e inspirava profundamente o aroma do passado. Às vezes, suspirou ele, acho que as coisas que recordo são mais reais do que as que vejo. Quando eu era mais jovem, acreditava que a paixão deve diminuir com a idade.
como uma xícara deixada numa sala gradualmente deixará seu conteúdo evaporar. Mas quando o presidente e eu voltamos ao meu apartamento, bebemos um ao outro com tanto desejo e necessidade que depois que eu me senti esvaziada de todas as coisas que ele tirara de mim e repleta de todas as coisas que eu tomara dele, caí num sono profundo e sonhei que estava num banquete em Guion, falando com um homem idoso que me explicava que sua esposa, de quem ele gostava muito, não estava morta de verdade, porque o prazer do tempo que tinham passado juntos vivia nele. Enquanto ele dizia estas palavras, bebia uma tigela da mais extraordinária sopa que já tomara. Cada golinho era uma espécie de êxtase. Comecei a sentir que todas as pessoas que conheci, as que tinham morrido ou que já não estavam comigo, não haviam partido. Continuavam a viver dentro de mim, como a esposa daquele homem vivia nele. Senti que brindava a todos eles. Minha irmã Satissu, que fugira e me abandonara tão pequena, meu pai e minha mãe, o senhor Tanaka, com sua visão distorcida de bondade, Nobu, que jamais me perdoara, e até o presidente. A sopa era feita de tudo o que mais me importara na vida, e enquanto eu a sorvia, aquele homem dizia suas palavras dentro do meu coração. Despertei, com lágrimas correndo pelas têmporas, e peguei a mão do presidente com medo de não poder mais viver sem ele quando ele morresse e me deixasse. Porque nesta época ele já estava tão frágil, mesmo ali enquanto dormia, que não pude deixar de pensar em minha mãe em Oroidô. Mas quando ele morreu alguns meses depois, compreendi que no fim de sua longa vida me deixara tão naturalmente como as folhas caem das árvores. Não posso lhe dizer o que nos guia nesta vida, mas quanto a mim, tombei para o lado do presidente como uma pedra cai para a terra. Quando cortei meu lábio e encontrei o senhor Tanaka. Quando minha mãe morreu e fui cruelmente vendida. Tudo era como uma torrente que cai sobre penhascos rochosos antes de chegar ao oceano. Mesmo agora que ele se foi, eu ainda o tenho na riqueza de minhas memórias. E contando-as a você, eu tenho de volta a minha vida. É verdade que às vezes, quando atravesso a Park Avenue, sou golpeada pela estranha sensação de como é exótico tudo o que me rodeia. Os táxis amarelos que passam disparando, tocando suas buzinas, as mulheres com suas bolsas que parecem perplexas ao verem uma pequena japonesa idosa parada de kimono numa esquina. Mas, realmente, será que Ioroidô pareceria menos exótica se eu voltasse lá? Quando menina eu acreditava que minha vida nunca teria sido difícil se o senhor Tanaka não tivesse me arrancado de minha casinha bêbada. Mas agora sei que nosso mundo não é mais permanente do que uma onda erguendo-se no oceano. Quaisquer que sejam as nossas lutas e triunfos, qualquer que seja o modo como os experimentamos, em breve todos se fundem numa coisa só, como a tinta aguada de uma aquarela num papel.